Jesus, aqui estamos para mais um aprendizado, pedindo, Senhor, a Tua orientação, inspiração, para que possamos bem conduzir este trabalho e para que todos nós possamos aproveitar da melhor forma as lições para trazermos ao nosso dia a dia, buscando exemplificar os Teus ensinamentos, com a consciência desperta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a Tua paz, Senhor, permaneça entre nós. Assim seja. Bom dia para todos novamente, para garantir. Eu sou a Patrícia, vou estar aqui conversando com você sobre esse texto, Jesus e a Atualidade. Refere-se ao capítulo 76 da obra Religião dos Espíritos, que nós estamos acompanhando aqui, aos domingos, tá? Então, eu vou ler um trechinho, a gente vai fazendo os comentários, ok? Então, olha só. Essa reunião que foi feita, esse texto, foi em 1959. No dia 30/10, no dia do meu aniversário, 10 anos antes de eu nascer. Interessante, né? E vai estudar a questão 626. Então, olha só. Hoje, sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características. Então, olha bem, ele já começa a falar de física. Todo mundo aqui entende de física? Eu lembro de ter sido uma das matérias mais difíceis para mim. Era física, química, a gente aprende alguma coisa, mas são difíceis. Mas olha o que Emmanuel está começando a abrir. Ele está dizendo que toda luz é uma forma de energia. E para a gente pegar uma coisa bem simples, o sol, né? Hoje está friozinho, aí muita gente já procura sentar do lado do sol. Por quê? Porque a gente tem aquela luz e a energia que vem dela. Né? Uma energia que a gente sente na forma de calor, né? Então, ele está dizendo aqui que a física descobriu isso e que todas as coisas que são criadas são composições energéticas. Diante disso, nós também somos criados, não somos? Nós somos criaturas. Então, nós também, fisicamente, espiritualmente, somos composições de luz. E olha que aqui tem várias pessoas diferentes, com composições diferentes. Então, ninguém neste mundo tem a mesma composição que eu. Eu sou única. Então, quando a gente fala assim, o que você está fazendo para mostrar a sua luz? Né? A gente está dizendo disso, porque ninguém vai mostrar a sua, é só você mesmo. Então, Emmanuel traz essa ideia e traz em seguida uma passagem do Evangelho. E assim ele vai fazendo todas as afirmações, porque ele está trabalhando Jesus e a atualidade. Quando a gente lê o título, a gente já conhece Jesus. E principalmente a mensagem que ele nos deixou. Tá certo que a gente tem que estudar sempre, porque umas coisas a gente esquece, outras a gente não compreende bem, outras a gente precisa reforçar dentro de nós. Então, por isso Jesus está na atualidade. O Jesus mensagem.
Então, enquanto Emmanuel traz uma afirmação, vocês vão ver, ele traz uma passagem. E a passagem que ele trouxe relacionando essa ideia foi essa aqui: brilhe vossa luz. E aí no Evangelho, na Bíblia, né, vamos dizer assim, no texto do Evangelho, está em Mateus 5,16, que vem escrito assim, um pouco mais extenso. 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, eu trouxe uma perguntinha aqui. De que maneiras podemos ser luz no pequeno mundo que nós habitamos, que é um pontinho no universo? De que maneiras a gente pode ser luz? O que vocês acham? Já lê a passagem toda. Jesus fala assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, que é o mundo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai, né? Então aí, qual é a maneira que a gente tem de fazer a nossa luz brilhar? Colocando a ação, né? Aquilo que a gente muitas vezes pensa, fica planejando e não põe a ação, como é que vai brilhar? Pode ser uma ideia brilhante, mas ela só vai de fato brilhar se a gente conseguir colocar em prática. E aí Jesus fala no Evangelho de uma forma bem simples, é uma boa obra. Ele nem está falando caridade, porque se ele falasse assim: assim resplandeça vossa luz, né? Para que vejam vossas caridades, aí a gente ia ser mais desafiado, porque caridade é diferente de boa obra, né? Qual que é o diferencial? A maneira como você faz, a maneira, o sentimento que você coloca e o sentimento. Porque para fazer uma boa obra eu posso fazer por obrigação, posso fazer porque ninguém pôde fazer por mim, né? Posso fazer porque é dever, né? Obrigação e dever está bem próximo. Posso fazer porque não tenho nada para fazer naquele momento. Então, é uma boa obra, eu estou fazendo algo que seja bom. Mas a caridade envolve mais elementos, né? Além de ser uma boa obra, ela tem o componente do sentimento, daquilo que eu sinto pelo próximo, daquilo que eu vou doar de mim mesmo. Então, aí vira caridade, né? Que é o amor. Se a gente for pegar uma outra palavra que é sinônimo, vamos dizer, é o amor em movimento. Pode ser de alguma forma até que eu não faça movimento físico. Posso fazer uma oração por alguém, mas se eu faço com sentimento, com amor, isso é caridade. Ok? Então, vocês acertaram muito bem. E agora a gente vai falar do próximo parágrafo aqui. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. Aí vem essa palavra difícil, magnetologia. A magnetologia lembra o quê? Magnético, né? E magnético lembra o quê? Um imã, que faz o quê? Atração, repulsão, que tem o polo dele que ele repele também, se encontrar um igual, né? Então, olha só o que Emmanuel está falando. Que a magnetologia, que é uma ciência humana, tá certo? Aqui da Terra. Acho que é da física também, não é? Estou falando, a física me persegue. Então, a magnetologia, ela começa a provar cientificamente a reencarnação. Olha que interessante. Aí a gente foi pesquisar dentro das obras, né? Tá vendo aquela foto ali? O que é aquilo ali? Vocês conseguem identificar? Isso. Ali é o óvulo, né? Essa paredinha aqui é uma parte do óvulo, que é a célula sexual feminina, né? Que sai ali, que é produzida mensalmente, né? Pelas mulheres. A gente nasce com uma cota de óvulos.
E depois que a menina atinge a puberdade, vem a primeira menstruação, já começa a gastar os óvulos. Todos os meses, geralmente um óvulo por mês. Então, já li algumas coisas falando que a gente recebe uns 400 mil óvulos. E vai soltando mensalmente a vida toda. Em algum momento eu posso me engravidar, né? Se houve uma relação sexual, eu posso engravidar. Hoje em dia pode-se também sem a relação sexual em si, né? As fertilizações. Então, o que acontece na fertilização? O óvulo está ali, é o esperma, né? Que vem do masculino. Um dos espermatozoides vai ser mais magneticamente atraído por aquele óvulo. Isso é interessante. Agora, o que faz essa atração? É algo aleatório? O que a gente aprende na doutrina? Está ligado ao perispírito, né? Está ligado? Sim. Mas assim, quem que magnetiza essa função do óvulo e espermatozoide para que os dois se encontrem? Não qualquer um deles, mas especificamente um espermatozoide, e vai sair aquele óvulo ali, naquele mês, naquela data, especificamente. Quem que está conduzindo esse processo? Espiritualidade. O espírito que vai reencarnar, né? Se ele tem mais condições conscienciais, ele participa ativamente do processo. Se ele não tem, os amigos espirituais, né, os técnicos da espiritualidade, vão ajudar a fazer essa magnetização. Então, olha que interessante. Não é por acaso. Por isso que a magnetologia está já quase provando a reencarnação. O que é que faz essa atração? Mas ainda a ciência da Terra não atinge essa parte espiritual, né? Mas a gente vê em várias obras. Uma das obras que fala da reencarnação, mostrando os mecanismos e tudo, é Missionários da Luz, né? Tem o capítulo 12 e 13 especificamente, depois se vocês quiserem ler, vem falando da reencarnação de Segismundo, que era um espírito que precisava renascer junto daquele a quem ele tirou a vida na última encarnação. Então, esses dois, magneticamente, estavam o quê? Se repelindo. Mas Segismundo precisava dessa oportunidade. E a espiritualidade vai ajudando a trabalhar para que essa oportunidade acontecesse e Segismundo conseguisse, enquanto espírito, voltar à vida novamente, através do Adelino e Raquel, né, que era o casal. Mas tem todo um trabalho emocional, espiritual da história, mostrando que é preciso abrir o coração para o outro, para que você tenha a vinda, né? Então, só a hora que Adelino conseguiu, de fato, abrir o coração, é que a gravidez aconteceu. Então, esse magnetismo, né, a gente vai ver na fisiologia da reencarnação. Tem um texto no site do O Consolador que chama isso, Fisiologia da Reencarnação. Lá ele vai fazendo várias explicações e citando Kardec, citando André Luiz, citando Leon Denis, né? E aí a gente vai tendo uma ideia. Está bem sintético, mas bem legal de se ler também. Então, o espírito, ele emite vibrações magnéticas. Todos nós, né? Aqui também na Terra funciona a atração, né? Não sei por que eu gostei do fulano, nossa, só o sorriso dele me atraiu, dela, né? Assim, a gente vai trabalhando essas leis de atração, essas leis magnéticas. E estas atraem o tipo de corpo que o espírito necessita. Então, às vezes, a pessoa necessita passar por uma encarnação e que ela tem um problema na perna. Porque se ela tiver as duas pernas muito boas, ela pode caminhar por caminhos que levaram ela a cometer enganos. Então, vem o corpo físico planejado, vai escolher aquele espermatozoide, aquele óvulo que vai dar essas características. Isso do ponto de vista biológico. Do ponto de vista espiritual, é planejado no plano espiritual o que a gente precisa, né? E magneticamente, aquele espírito mais consciente, ele vai ajudando a formatar esse corpo.
Então tem essa frase aqui, que a gente pegou do texto da semana passada, que eu achei interessante, que casa com essa ideia. Milhares de companheiros desenleados da carne. O que é isso? Estão desencarnados, fora da carne. Então, milhares de companheiros desenleados da carne suplicam o ensejo que já desfrutas. Qual que é o ensejo que nós já desfrutamos? Estar aqui reencarnado. Tem milhares de espíritos desencarnados querendo essa oportunidade novamente, precisando dessa oportunidade. Mergulhados na dor maior, tudo dariam para obter a dor menor em que te refazes. Então aqui na Terra é a dor menor. Por mais que a gente esteja passando provações, expiações, sofrimentos, aqui ainda é a dor menor. Porque a dor maior é quando a gente está no plano espiritual vendo aquela quantidade de situações equivocadas que nós geramos e que precisamos corrigir. Aí a gente sente muito mais. Daí a necessidade que o espírito, já consciente, ele tende a solicitar uma nova oportunidade reencarnatória, de buscar trabalhar os afetos e desafetos na família, para que ele venha para essa dor menor nossa. Chega aqui, a gente acha que é a maior, né? Só que é a menor. Então, o que está relacionado aqui à magnetologia é necessário vos é nascer de novo. De que está falando ali? Da reencarnação. Foi um diálogo do Cristo com Nicodemos, príncipe lá dos judeus, né? E está em João, capítulo 3, versículo 7. Pois não. Com a facilidade hoje que as pessoas têm de impedir a gravidez, onde ficam esses espíritos e o débito dessas pessoas que se colocam no lugar, então, de Deus? Porque, para mim, eu penso o seguinte, quando a gente engravida, a gente não sabe nada daquilo. A gente vai para a cama, tá? Para o sexo, a gente não está pensando na gravidez, né? Então, eu acho que é uma coisa mesmo encaminhada por Deus, pelos amigos espirituais e tudo mais. E quando a gente impede isso, será que isso é a consequência de tanta criança abandonada? Porque a criança reencarna numa pessoa assim, totalmente despreocupada. Qual é o nome da senhora? Eva. Eva, dona Eva. Nós estamos falando da magnetologia funcionando nos princípios da reencarnação. Então, nós vamos, como espíritos, sermos atraídos por aquelas células, no caso, que têm as características que nós precisamos. Isso pode estar em uma mulher ou outra, em um homem ou outro, não um apenas. Porque a sintonia que tem que fazer desse magnetismo é com o que nós precisamos no corpo e o que nós precisamos trabalhar. Então, a gente acha assim, fez dívida com fulano, vai nascer no lar dele. Nem sempre, porque às vezes não vai conseguir nascer ali. Nasce no lar vizinho, vai ser aquele menino que você quase vai adotar, que brinca com seu filho ou que passa por ali todos os dias. Agora, a questão do desejo ou não desejo da gravidez, isso é livre-arbítrio, nós sabemos. Então, cada um vai ter o seu livre-arbítrio. Tem mulheres, por exemplo, casais que escolhem não ter filhos. É uma escolha. Mas isso aí está impedindo a reencarnação? De certa forma, se eles usam os métodos contraceptivos, eles estão impedindo. Mas cada um vai responder nas suas escolhas. Talvez aquelas pessoas estão se dedicando a outras crianças, estão fazendo outros trabalhos, que é até maiores do que ser pai e mãe de um. Então, a gente precisa analisar com cuidado. No livro Transição Planetária, que é do Manuel Filomeno de Miranda,
fala lá o seguinte, as pessoas que estão fazendo, porque você falou assim, vai para a cama não querendo engravidar, mas muita gente vai querendo engravidar, querendo, tentando e não conseguindo. Por quê, gente? É a aprovação, é a prova da pessoa. Às vezes tem a dificuldade para gerar. Às vezes vão partir para uma adoção, às vezes vão partir para outros trabalhos e às vezes vão partir para a fertilização in vitro, que é um avanço científico nosso. Então, nesse livro Transição Planetária, o Manuel Filomeno, através da psicografia do Divaldo, ele vai falando dos casais que vão buscar a fertilização in vitro, que estão com o coração ansioso e desejoso de ter um filho. Esses que vão encaminhados para eles são aqueles que foram rejeitados, às vezes, por aquelas famílias que precisavam recebê-los. Olha que interessante, a espiritualidade, ela não deixa ninguém ao abandono. E aí fala-se assim, nossa, então não vai nascer na barriga dessa, vai nascer na barriga de quem? As crianças abandonadas. Muitas delas vão nascer em comunidades simples e vão dali, esse livro mostra isso, dali se tornarem professores, multiplicadores da educação, fazer, alavancar ali aquela comunidade. E a gente vê isso. É bem interessante. Nós somos muito pequenininhos, a gente não alcança o todo da organização divina. Então, sempre a gente olhar com esse cuidado. Respeitar o livre-arbítrio, Deus respeita. Então, nós é que às vezes ficamos olhando o outro e fazendo observações, julgamentos, mas a gente precisa analisar que nada está ao abandono. Se não vier por aquela família, vem por outra família com as características que aquele espírito precisa, porque ele vai atrair isso. Sabe o que eu acho que é a responsabilidade no sexo, né? Porque hoje as pessoas fazem sem o método, né, efetivo, e acham, né, meu corpo, minha reza, e acham que não deseja o filho, aborta. Não deseja o filho, aborta. Se hoje tem métodos para prevenir, a gente tem esse livre-arbítrio de eu não quero, posso prevenir, tem que prevenir. E não fazer ir para esse processo, que a gente sabe que é um processo danoso, tanto para o espírito quanto para a mãe. Você fala do aborto, né? Isso, o aborto. Sim. Aí nós vamos entrar em outra questão, que aí o aborto já está nas bases para a compreensão espírita da criminologia. Ou seja, é algo que a gente está atentando contra a vida. É como, entre aspas, eu tirar a vida de alguém. Mas nós não vamos adentrar nesse campo hoje, acho que aí é bem amplo, mas é sempre falando assim, nada fica fora da nossa responsabilidade. Eu tendo atenção ou não, eu vou responder, né? E se vem um espírito, uma determinada mãe irresponsável, por exemplo, nós temos no Lafran, crianças aqui que chegaram de pais que eram dependentes químicos, mães que eram dependentes químicas, e aí? Tiveram filho na rua, alguém recolheu esse filho e vieram parar aqui. Mas estão sendo cuidados. Então, assim, às vezes isso faz parte das provas que esse espírito... Às vezes não, né, gente? Isso faz parte das provas. A gente que olha e fala assim, nossa, e fica analisando um ponto. O que a organização divina faz não é olhar um ponto, é olhar o todo. E o amparo não falta. Então, a gente precisa ter isso bem claro. Cuidar com responsabilidade da educação sexual, do uso da sexualidade, sim. Mas sempre lembrando, seja de qual barriga vier, aquele espírito está vindo com uma missão ali. Com aquela dor maior para ser trabalhada aqui nas suas dores menores. Ficar abandonado é dor menor. Já pensou nisso? Segundo a frase, é uma prova, mas é uma dor menor, porque já está aqui, já está ressarcindo um débito. Não sei quantos ele abandonou no passado. Então, a gente sempre acolher essas ideias e lembrar disso, que nós só podemos ver um pontinho, mas a espiritualidade, Deus, vê o todo. Ok?
Então, sigamos em frente. Então, necessário vos é nascer de novo. É necessário. Ninguém sai fora dessa lei. Ah, eu não quero reencarnar, não. Tem uma colega que brinca, ela fala assim, ai, já deu, acho que eu já estou querendo voltar. Aí também, quando eu chegar lá, já deu, não precisa vir, não. Eu falei assim, aham. A gente vai vir enquanto tem coisa para melhorar, enquanto tem coisa para purificar, né? E depois que purificar, você pode vir também ajudando os outros, né? Em outro tipo de missão. Então, tem algumas falas aqui do Emmanuel, Pensamento e Vida, tem o capítulo 11 chamado Berço. Então, ele fala lá que as células germinais, que são essas, o óvulo, o espermatozoide, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um novo corpo. Tudo que está na nossa consciência de espírito vai acompanhando a gente na hora de atrair o óvulo e o espermatozoide. Na câmara uterina, lá dentro do útero, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal. Então, vai formar o feto. Tudo aquilo que é reflexo dominante da gente vai passar para esse corpinho, vai impregnar. Ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Então, todos nós temos uma certa cota de tempo, precisamos de um corpo físico adequado àquilo que a gente vai se dedicar, né? Então, tem gente que vem todo robusto, vai trabalhar com coisas assim que precisa de força física, né? Augusto vai trabalhar carregando, cadê ele? Tá aqui não. Vai carregando os meninos para dar banho, né, Charles? Aí a coluna às vezes grita e tem que fazer musculação mais ainda. Então, tem organizações físicas próprias para aquilo que a gente vai desenvolver. Na mente reside o comando. A consciência traça o destino. O corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Está em André Luiz, lá no livro Entre a Terra e o Céu. Então, bem claro, né? Olha só, que na nossa mente espiritual reside o comando. A consciência, que é esse guardião de tudo que eu sou, que eu fiz e que eu necessito corrigir, é a consciência, ela traça o destino. Mas só, gente, aí o corpo vem, aí em decorrência disso, refletindo tudo que a minha alma precisa trabalhar. Só que aí é gradual, viu, gente? Não é tudo numa vida só, não. A gente vai trabalhando gradualmente aquilo que a gente precisa aprender. Já pensou se viesse tudo de uma vez? Eu preciso aprender a paciência, o perdão, a caridade, a compaixão, o que mais? A gente tem que aprender um todo, mas tem sempre algo que a gente precisa mais. E que aquela reencarnação vai nos exigir mais. Às vezes a pessoa reencarna e o corpo dela já nasce doente. Vai passar, às vezes, a vida inteira cuidando da saúde. O que ela está aprendendo com isso? Uma coisa básica, valorizar o corpo, né? Precisa cuidar dele. Eu não sei o que foi feito antes, mas é uma vida que ela vai passar lidando com a doença. Valorizar a saúde. O que eu posso fazer mesmo estando doente? Então, isso tudo vem dentro da lição de Jesus. Necessário vos é nascer de novo. Conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo o que lhe possa constituir motivo a cólera ou tensão em favor do próprio equilíbrio. O que é cólera, gente? As raivas, né? Tensão. Todo
mundo aqui tem tensão? Ai, estou tenso. Às vezes a gente começa a observar o corpo da gente, né? Tenso. Eu não fiz nada para o meu corpo estar tenso. Não carreguei peso, mas está tenso. Por que será, hein? E a ansiedade vem do quê? Daquilo que eu estou pensando no futuro, que eu estou preocupada. Então, muitas das nossas tensões que refletem no nosso corpo físico são consequências daquilo que a gente está pensando e sentindo. Quando falou de cólera, cólera é o quê? Já é um sentimento, já é uma emoção ali, né? Cólera e tensão, né? Que a medicina vem falando para a gente se livrar disso. Como é que a gente se livra das tensões? Já que todo mundo aqui tem tensão. O que vocês fazem para se livrar da tensão? Remédio? Nossa, o remédio é o último. Antes do remédio químico, o que a gente pode fazer? Buscar um beijo relaxamento, serenar o coração. Relaxamento, serenar o coração. O que você falou? Prece. O que mais? Massagens. Hã? Massagem. Massagem. Vamos sair, caminhar. Vamos olhar a natureza. Vamos fazer automassagem. Ah lá, ela está fazendo. Tá faltando Não é? pensar na raiz do problema. Sim. Aí eu estou falando assim, uns remedinhos para remediar só os mal-estares. Mas o que me leva a ser uma pessoa tensa? Essa é a causa espiritual, está no espírito. Será que quem falou de remédio? Que falou da ansiedade. Então, se eu já sei que eu tenho uma questão dessa e que já está descambando para o excesso, porque tem uma ansiedade natural, né, gente? Quando a gente espera notícias, um resultado de um trabalho, de um concurso, vou fazer um exame, eu estou ali preocupada, será que meu exame vai dar bem, né? Dentro de uma faixa normal, não é uma linha, não, uma faixa da normalidade. Mas está saindo demais, eu não durmo, aí eu começo a suar, meu coração palpita, tem quase que um ataque cardíaco. Opa, eu preciso voltar para a faixa. Aí sim vale a pena consultar o especialista, no caso de psiquiatras, né? Para ajudar a gente a voltar para a faixa, funcionar na faixa do que a gente chama normal. Porque não existe o normal, mas uma faixa ali de saúde que a gente oscila dentro dela também. De vez em quando vai ter tensão, de vez em quando vou passar umas raivas, por que não? Eu estou no mundo. Mas como que a gente vai trabalhar essas raízes? Respirar, ninguém falou, né? Respira fundo. A mãe do Chico deu uma alternativa para ele muito boa, vocês lembram? Como é que chama? Ninguém lembra? Água benta. Água benta. A água da paz. Lembram dessa história? Porque ele era ofendido, ele ficava chateado, queria responder as pessoas, aí a mãe falou, meu filho, já sei o remédio para você? Qual remédio? Você vai tomar água da paz. Aí procurou nas farmácias em Pedro Leopoldo, veio para Belo Horizonte, não achou não. Mãe, não achei essa água da paz não. Meu filho, está ali no filtro. Você pega um copo d'água, toda vez que alguém começar a te irritar, você põe água na boca. Não engole. Deixa ele esquentando, esquentando. Depois você vai engolindo, põe mais. Está continuando as dificuldades, põe mais. E assim, é uma técnica para aliviar as tensões. As cóleras. Está aqui, desembaraçar desses reflexos pesados, pensamentos e emoções. É a raiz, né? A raiz está nos nossos pensamentos. A raiz está no espírito. E aí a gente tem que se perguntar, uma autoavaliação. Por que eu estou tão tensa? Por que essa situação me traz esse desconforto? Porque o que é que eu não posso passar? O que é que eu considero que eu não posso passar nesse mundo e que eu estou ficando tensa por isso? Porque às vezes a gente acha que não pode passar por um problema. Né? Um desencontro, uma frustração. Então, ali, desembaraçar-se.
Aí a mudança de vibração energética. Lembra que a gente falou no comecinho que todo mundo é luz? Aí vocês começam a ficar tenso com cólera, a luz apaga. A luz diminui. Fica bem petitinha, fica meio sombra. Então ali está falando, vamos mudar essa vibração. Aí tem os programas de respiração, meditação que falaram aí. Exercício físico é um ótimo meio de aliviar tensões. Depois você faz, você fica assim, gente, estou leve. Os problemas estão lá do mesmo jeito, mas você tem uma nova disposição. Práticas de espiritualidade. As práticas de espiritualidade, gente, não é só vir no estudo, é praticar a espiritualidade. Muitas vezes é, igual você falou, da oração, é uma meditação que a gente faz um pouquinho mais de alguns minutos. Isso, abrir uma obra, ler um texto, né? Ou tem outras práticas também, yoga, que são práticas, às vezes, que ajudam nessa conexão corpo-espírito, tá? E caridade. Ali pegou um pouquinho mais firme, né? Que antes era boas obras, agora caridade. Fazer caridade. Caridade com a gente mesmo. Porque às vezes a gente é o agente tensor da nossa vida. Porque a gente se cobra, tudo que a gente faz a gente acha que não está bom. Então a gente vai se tensionando, se tensionando, se tensionando. Então, caridade para consigo, caridade para com o outro. Oi. Passe, né? Mas muitas das vezes a gente pode ficar viciado em passe, achando que é de fora para dentro que ele está resolvendo. Né? E a gente vem, claro que o passe sempre é benéfico, mas qual a nossa mudança deste domingo para o próximo passe do outro domingo? É importante refletir, né, Gladys? E outra coisa, gente, o passe é algo tão natural que nós, entre nós aqui, já estamos nos dando passe, equilibrando as energias. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer alguma outra prática, seja olhar para a natureza, sentar ao sol, faz a prece lá no sol, né? Tá frio. Aí a gente está ajudando ali vir também energias novas, recebendo um passe natural, espiritual. Agora, o passe magnético, que a gente chama de passe magnético, que tem um médium, né, ali, como vocês já devem ter tomado passe aqui, ele passa a energia da espiritualidade, passa dele também. Muitas vezes a gente precisa disso, mas não podemos nos colocar numa situação de dependência de passe, tá? Então, a gente precisa também buscar as fontes da gente se reequilibrar também por nós mesmos. E Jesus vem trazer a fórmula de paz e proteção terapêutica. Querem ver? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Está lá em Mateus 5,44. Às vezes a gente está tenso com problemas com o outro, relacionamentos, né? Mas esses inimigos também são os internos. Sempre foi uma coisa difícil para eu entender. Como que eu amo meus inimigos internos? Como que eu amo a minha impaciência? Como que eu amo o meu ressentimento, né? Então, Jesus traz essa mensagem como uma fórmula de paz, né? Então, a gente começa a observar a gente mesmo. Se indagar, o que me leva à impaciência? O que me leva a ficar ressentindo? O que me leva a melindrar? O que me leva a ter preguiça, ficar lá nela? Então, a gente começa a se indagar. E, não, eu sou preguiçosa mesmo. Nossa, eu não sabia não, mas todo dia eu negocio com a minha preguiça. Vou te falar, senão ela me toma conta. E outra coisa, eu fico chateada mesmo quando alguém toma as coisas de mim que eu acho que era meu direito. Fico, dá raiva. Quando alguém ultrapassa o limite comigo, me dá raiva. Ok.
Então você vai fazer com você mesmo esse acolhimento. Ok, eu sou uma pessoa assim, eu tenho reagido assim. O que eu posso fazer? Brigar comigo? Aí vai ser a tensão de novo, né? Brigar, não, eu vou amar. Ainda é esse homem velho que eu construí nas encarnações todas até agora, que está fazendo ali a sua morada dentro de mim. E eu sofro os reflexos dele. Mas o homem velho é quem, gente? Quem que é o homem velho? A gente mesmo lá, ontem. E a gente está querendo fazer o que agora? Se tornar um homem renovado. Homem enquanto ser humano, pessoa. Renovado. Que Jesus fala no Evangelho, o homem novo. É aquele que vai trabalhar as suas mazelas, suas imperfeições e continuar buscando o bem, buscando melhorar-se, aprimorar-se. Aliás, essa é a fala do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, falando o que é o espírita verdadeiro. Que o espírita verdadeiro é o verdadeiro cristão, a mesma coisa. Que é aquele que faz esforços para dominar as suas más inclinações, tendências, né? Então, esse que está fazendo esse esforço em busca de melhorar-se, está buscando se tornar um homem renovado, ele vai lidar com seu homem velho que está dentro de si. Não tem jeito. Não é todo dia que a gente está do mesmo jeito, que a gente está amoroso, que a gente está paciente. O que mais, gente? Fala coisa boa aí. Compreensivo. Apreensivo é coisa boa? Compreensivo. Tá vendo? Eu já estou condicionada na apreensão. Então, assim, compreensível não é todo dia, não é toda hora, a gente vai oscilar. Só que quando a gente presta atenção, a gente já tem a chance de corrigir. Sabe aquela hora que você está conversando com alguém que você está sentindo assim, ai meu Deus do céu, estou impaciente. Naquele livro Pai Nosso, cheio de historinhas. É um livro considerado infantil, mas eu acho que é para adulto também. Então, tem um pedacinho da oração Pai Nosso, em cada capítulo, em várias historinhas ali. Eu nunca esqueço daquele homem que ficava assim, olhando o relógio e querendo pegar o ônibus, né? E o outro querendo contar o caso para ele, segurando a mão dele. Vocês já leram essa história? Os evangelizadores? Qual que é o fim desse capítulo? Quem está curioso? Ele perde o ônibus. Ele perde o ônibus. O ônibus escapa de um acidente. E o ônibus tem um acidente. E ele não estava lá. Aí a gente lê essa historinha e fala assim, meu Deus, ele lá, intolerante, né? O homem velho. Mas olha como um homem velho a gente precisa ter amizade com ele, que às vezes até ele faz algo por nós. Mas ele estava ali, ele ainda escutou a pessoa, né? Ou seja, ele estava realmente trabalhando seu homem velho. Impaciente, vocês já conversaram com alguém assim, que olha o relógio? Nem olha o relógio aqui mais, né? Olha no celular, vai fazendo algum gesto assim, que você sabe que a pessoa não está ali com você, já não está presente mais. Mas, se a gente se reconhece assim, será que a gente consegue se acolher? Né? Então, o amar os inimigos, que eu falei para vocês antes, ali na leitura, é algo assim. Então, passando pela terra, todos nós, esse capítulo está no livro Calma. Calma. Passando pela terra, sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na terra. A gente está fazendo um processo educativo com a gente e reeducativo também. Aceita os companheiros do caminho qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição, da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Que às vezes a gente quer que o outro seja a perfeição, a compreensão, a tolerância, a paciência, né? A cooperação, a colaboração, mas a gente não recebe do outro. Então, não exigir a perfeição do outro, todo mundo está com suas más inclinações aí, sendo trabalhadas, porque nós também ainda não temos perfeição.
suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Isso já dá um nível de realidade para a gente, né? No livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é da irmã Dufour, tem 2 capítulos lá, que é esse livro aqui, que eu acho bem interessante para quem quiser complementar, como a gente fala, né, o Emerson é bem contundente nisso, ó, nós estamos aqui trazendo ideias, mas procurem outras referências, aprofundem, né? Então aqui, para vocês, se quiserem aprofundar, é o capítulo 10, que chama Reflexo Matriz, e o capítulo 13, que chama Meditação da Amizade com o Homem Velho. Ó, essa eu fiz. Aqui tem toda a meditação para a gente ler e fazendo. Então, o que eu achei difícil foi ler e fazer ao mesmo tempo. Se a gente gravar, né, e a gente mesmo escutar a gente falando, acho que fica mais fácil. Eu falei assim, eu vou fazer isso para mim mesma. Se vocês quiserem fazer também. Mas aqui, a meditação que a irmã Dufour, ela propõe, é como se a gente estivesse se encontrando com a gente mesmo. E ali a gente se olhando. Então, é algo que é uma prática, viu, gente, de espiritualidade, essa meditação. E quanto ao reflexo matriz, ela explica para nós que todas as nossas ideias, emoções, ações, elas estão impregnadas na gente e a gente traz isso como bagagem e reflete na nossa vida, no nosso corpo primeiro, né? Igual vocês viram lá sobre a reencarnação, e na nossa vida. A gente vai, puxa vida, essa impaciência que eu estou, ela não é de agora, não. Ela é de muito tempo, é só um reflexo que eu estou tendo daquilo que já está dentro de mim. E uma coisa muito importante que ela fala nesse capítulo é que esses reflexos, né, matrizes ali, que são as origens dos comportamentos hoje, das situações hoje que a gente quer corrigir na gente, ainda não conseguiu. Então, esses são os reflexos que a gente traz. Eles estão baseados, alicerçados, tem como base o interesse pessoal. Aí eu achei interessante porque coincide com o que o Livro dos Espíritos fala, né? Agora eu não estou lembrando como está exatamente a pergunta, mas ele fala lá que o maior obstáculo para a gente superar é o interesse pessoal e ele é a raiz do egoísmo. Então a gente está lá trabalhando as nossas coisas e o nosso interesse está ferido. A situação feriu o meu interesse. Aí vem o reflexo matriz de impaciência, de cólera. Então, a gente saber que todos esses reflexos de alguma forma estão nessa raiz. E aí ela propõe uma terapêutica, aquelas terapêuticas bem bacanas que a gente fala assim, não, essa vai ser difícil. Mas é a terapêutica, que é você se dedicar ao trabalho dos outros, ao trabalho pelos outros, à caridade. Porque aí o que nós estamos fazendo? Distanciando do interesse pessoal. Porque se eu estou trabalhando pelo bem do outro, estou pensando no bem do outro. Embora a gente saiba, qualquer coisa que a gente faça está refletindo para nós, né? Com o bem-estar também. Mas se eu foco nessa dedicação, eu estou trabalhando ali uma amenização desses interesses próprios, desse egoísmo de base. Então, vale a pena vocês buscarem lá. Outra coisa que eu achei bem interessante para relembrar para vocês é a história O Máscara de Ferro. Aqui o pessoal já leu? Tem este livro também chamado Semeador de Estrelas. O meu não tem essa capa, que o meu é mais antigo. O meu é assim. Deixa eu ver. Ah, 97 que eu ganhei esse livro. Tem pouco tempo. Em 97, então a capa era essa. Mas O Semeador de Estrelas é um livro da Sueli Caldas Schubert e ela conta ali histórias da vida do Divaldo e faz análise dessas histórias. Tipo assim,
não é que ela conta, não, é o próprio Divaldo narrando a história dele em algum ponto, e depois vem as explicações da Sueli. E nesse texto Máscara de Ferro, gente, nós vamos ver ali a perseguição de um espírito. Por 30 anos, ele foi criando, um obsessor mesmo, foi criando dificuldades ao longo de 30 anos para o Divaldo Franco. Testando a tolerância dele, testando se realmente ele era uma pessoa que estava fazendo o bem. Esse espírito tinha sido vamos dizer assim, um sacerdote de uma igreja ligado a, não sei se é a igreja católica, mas uma igreja. E Divaldo, naquela encarnação, também fazia parte desse grupo. Quando Divaldo retorna, tendo essa nova vida de Divaldo, né, reencarnado, esse espírito não se conforma dele ter seguido o espiritismo. E ele começou a perseguir exatamente pela escolha religiosa que o Divaldo fez. Ô, gente, alguém aqui sofre por ser espírita? Algum preconceito, alguma perseguição, alguma crítica? Mas não é nem perto, né? Aí ele fazia as pessoas darem soco na cara do Divaldo à toa, porque confundiu o Divaldo com o amante da mulher. Aí ganhava o soco no meio da rua. Ele fazia as pessoas humilharem o Divaldo e falava com ele assim: eu vou fazer tudo para que você volte a estar conosco. No sentido assim, volta para essa conceituação religiosa que eu estou falando, eu estou te mandando. Aí Divaldo respondeu para ele assim: mas eu estou sobre a ordem de Jesus. Será que você conversa com Jesus se eu posso ir? Achei ótima essa parte. Aí ele fala, não, com Jesus eu não posso, mas com você eu posso. O Espírito responde assim, porque teve comunicação em reunião mediúnica também, através do Chico. Aí o Divaldo foi tomando consciência. Lá na frente, gente, vai acontecendo uma série de situações, inclusive ele fazer o Divaldo sonâmbulo ir para dentro do mar, e ele não sabia nadar. E ele acordou no meio das ondas lá, e um companheiro que dormia no mesmo quarto com ele, o Nilson, né, viu e resgatou ele. Quando ele saiu na praia, ele fala que ele olhou e viu o espírito Máscara de Ferro, que tinha umas feições bem enrijecidas, que parecia que usava uma máscara de ferro, por isso que ele foi apelidado assim pelo Divaldo. Lá na frente, 30 anos depois, o Divaldo vai receber uma criança, né, na Mansão do Caminho, e não tinha vaga. Aí o Divaldo ficou compadecido com a situação daquela criança, né, muito precária, e pensou, o que Jesus faria? Jesus receberia, dava um jeito. Aí ele recebeu a criança. Aí o Espírito, 2 dias depois, aparece para ele e fala assim, agora eu acredito na sua transformação. Quero entender o Espiritismo que você prega, porque esse Espírito que você recebeu é a minha mãe. E ela não estava tendo guarida em outro lugar. Aí tá vendo, gente? O negócio da reencarnação, como é que chega e tal. Teve que ir lá para a Mansão do Caminho para tocar o coração desse espírito. Você ia falar? No filme faz alusão sobre isso. Faz, eu acho que mostra o bofetão que ganhou. Então, podem ler lá. O texto aqui. Eu já estou vendo que já vai dar 10 horas, né? Parece que eu não vou chegar ao fim. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade, a feição de recalque. A psicanálise, gente, é uma proposta teórica e também utilizada como forma terapêutica, terapia, né? Para analisar os desejos que a pessoa reprimiu. Esses desejos reprimidos é porque muitas vezes são coisas que a pessoa julga já que não são bons, então ela reprime. Só que reprime, vai lá para o inconsciente, né? Mas fica fazendo força para voltar. E uma das forças que volta é através de doenças, sintomas mentais,
né? Por exemplo, ansiedade, preocupação. Então, ali eu mostrei esses 3 níveis aqui, né? Se a gente for falar o consciente nosso, a parte, aliás, o inconsciente, a parte intermediária consciente. Não, aqui não dá muito para falar isso não. Mas a gente tem, segundo André Luiz, o superconsciente das ideias, aspirações, planos, projetos. O consciente, que é a nossa vida atual, onde nós podemos realizar. E o inconsciente, que tem esses conteúdos que estão ali, guardadinhos, espiritualmente falando. E a psicanálise trabalha isso. E Jesus traz essa mensagem aqui. Não é o que entra na boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. E a gente está vendo ali que os desejos reprimidos, muitas vezes são desejos nossos, né, íntimos, que a gente censura, fica ali reprimido, e eles vão sair de alguma forma. Por isso que Jesus fala, o que sai do coração, do íntimo, é que pode contaminar. Aí eu trouxe um exemplo para vocês do livro Entre a Terra e o Céu. Tem lá um casal, Amaro, casou com Odila. Casaram. Aí eles tiveram uma filha chamada Evelina. Depois tiveram outro filho chamado Júlio. Evelina já estava por volta de 15 anos, quando esse livro quando André Luiz está participando do enredo dessa história, do socorro a essa família. O que aconteceu? Até aí tudo bem, né? Morreu a Odila. Desencarnou. Aí Amaro ficou o quê? Viúvo. Resolveu, então, depois de um tempo, se casar novamente. E casou com a Zulmira. A Zulmira era mais jovem e ela tinha uma característica que ela tinha muito ciúme do Amaro com o filho Júlio. Que os dois andavam muito juntos. Depois que a mãe morreu, né? O pai ficou mais dedicado aos filhos. A menina, já adolescente, era mais dócil, não incomodava a Zulmira, porque tratava bem a ela e tratava bem o pai. Já Júlio era levadinho, né? Tinha hora que ele fazia umas traquinagens com ela. E aí, o que aconteceu? Ela começou a alimentar ideias de que esse menino podia não existir. Esse menino está atrapalhando minha vida. O marido chega, só fica brincando com ele, não me dá atenção. Então, ela vai criando essa atmosfera dos desejos reprimidos. Ela começou a desejar que esse menino desaparecesse, que esse menino morresse. E acontece que eles vão fazer um passeio numa praia e Amaro vai com a Evelina brincar mais para frente. Ela ficou para trás com Júlio e Júlio entrou na água e ela permitiu que ele entrasse mais fundo. Uma onda pegou e Júlio desencarnou. Aí vem o drama. A Odila, desencarnada, tomou ódio de Zulmira. Só o fato dela ter casado já começou aí. Mas tomou mais ódio quando ela reconhece os pensamentos da Zulmira para querer eliminar o filho. Mas vira uma obsessão muito difícil. E esse garoto, ele já tinha ali um comprometimento que ele ia desencarnar cedo. Ele era a reencarnação de um suicida. Então já estava previsto que ele ia desencarnar cedo. Mas teve esse agravante. Aí olha o que André Luiz lá, né, acompanhando a história, ele fala assim, e a Zulmira estava sendo obsediada e sofrendo, ficando doente. O marido já não estava relacionando com ela muito bem depois do que aconteceu. Aí o André Luiz pergunta, por que tamanha provação se não é ela a autora do crime? Ela não cometeu o crime. Ela quem? Zulmira. Ficou apenas um descuido. Claro que tinha os pensamentos dela que ninguém tinha acesso. Mas ficou como um descuido. A gente não brinca, gente?
Pode piscar que os meninos fazem um trem que já está em perigo. É ou não é? Quem tem filho aí sabe que é. Então, a gente querendo proteger já acontece. Imagina se a gente quiser negligenciar. Aí ele pergunta, mas é ela que matou? Não, não foi ela que matou. Aí ele explica, já estava no plano reencarnatório dele, ele ia desencarnar cedo. Aí ele fala, o ministro, porém, informou preciso. Segundo as anotações que já recolhemos da irmã Eulália, Zulmira não é propriamente a autora, mas com loucas ciumadas do marido, desejou ardentemente a morte da criança, chegando mesmo a favorecê-lo. Aí eu coloquei uma pergunta do Livro dos Espíritos para a gente. Qual que é o meio mais prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? E às vezes isso está aí dentro de nós, nos nossos pensamentos, né? O que é? Forma íntima. Olha só. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. A gente conhecer o que a gente deseja, o que a gente pensa. Pode não ser nada bom, pode ser do homem velho. Mas a gente conhecer, vamos trabalhar isso. Aí no caso da Zulmira, no caso dessa pergunta, tem a seguinte, que Santo Agostinho vem falar no método dele. Vai dormir à noite, fazer uma análise do dia, como é que eu fui, como é que eu me comportei, para eu começar a melhorar, a corrigir minhas atitudes. Mas, à frente da lei, Zulmira é culpada? Perguntei com interesse. Peraí, eu voltei? Não. O sábio mentor sorriu significativamente e considerou: não, no sentido real da lei, Zulmira não é culpada. Entretanto, deitando-nos um olhar mais expressivo que de costume, continuou. Todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que nossa vida movimenta. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras, na esfera viva da nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos, a forma de nosso pensamento da afeição ao nosso destino. Então, o que acontece? Zulmira ficou com aquele processo interno dela de culpa, né? Também favorecendo a sintonia com a Odila. Mas isso é trabalhado no livro todo, vocês vão lá ver e conferir como foi o encaminhamento da espiritualidade. E nós vamos fazer um upgrade aqui para finalizar o nosso tema. Dentro de cada parágrafo, Emmanuel vai citando uma mensagem, né? A gente preparou, mas o tempo não deu. Então, vai colocando uma mensagem do Cristo. Aí eu gostaria de ir para o final, porque fala de Jesus e atualidade, certo? Recomendou o Senhor, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eis porque a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho, em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Quando a gente caminha, né, pelos nossos caminhos e a gente às vezes tem o sol, né, ou não tem o sol, a gente sente falta do sol. Quando tem o sol, a gente vê o caminho clareando, a gente vê paisagens, às vezes belezas. Hoje eu estava vindo
vendo os ipês amarelos. Por favor, aproveitem para curtir os ipês amarelos. Onde eu passei, tinha um, tinha outro, tem um lindo aqui perto do Lafran, né? Então, o que o sol nos proporciona? Metaforicamente, é como Jesus na nossa vida, né? Que está nos proporcionando ver as belezas da vida, ver os caminhos por onde andamos, né? Com mais clareza. Então, o ensinamento é para isso, para nos dar clareza, para transformar dentro de nós os nossos pontos de vista, que são muito limitados. Então, por isso ele termina falando que o Cristo sempre vai ser o sol maior. Então, para a gente ter isso na nossa memória, né? Pensando nessa metáfora do sol, para que a gente valorize. E às vezes situações que nos acontecem vêm nos trazer desafios. O que Jesus diria a respeito disso? Acho que é uma boa forma da gente começar a refletir que ensinamento de Jesus eu posso aplicar agora. Se eu estou me sentindo mal, se eu estou sofrendo, ou se eu quero uma inspiração para tomar uma boa decisão, fazer boas escolhas. Sol maior, Jesus. E fazendo uma propaganda no finalzinho, que eu falei assim, gente, eu queria uma figura para colocar Jesus atual, aí eu pedi a inteligência artificial, né? Mas ela fez um Jesus, muito pode crer, aí eu falei, não vou levar isso não. Mas foi aí que eu coloquei, outro dia eu falei, vou pesquisar uma outra imagem. Aí veio essa aqui, ó, Jesus e a atualidade. Olha que interessante, mesmo título do tema de hoje. É um livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. E aqui tem os desafios que nós enfrentamos, Jesus e esse desafio. Então, desafios assim, que a gente acha às vezes que não é desafio. Por exemplo, eu falei, então eu vou abrir a minha primeira mensagem ao acaso. Saiu para mim, Jesus e alegria. E o texto vinha trazendo isso. Quantas vezes a gente abre mão da alegria, que a gente só olha para as tristezas. E se a gente quer ficar nas tristezas, isso é responsabilidade nossa. A gente está se comprometendo. Só fazendo um resumo do resumo do resumo. Então, tem outros temas aqui, quem tiver interesse, viu? Para adquirir esse livro também. Jesus e tolerância, Jesus e amor, Jesus e justiça, Jesus e dever, Jesus e coragem, Jesus e posses, Jesus e tormentos, Jesus e insegurança. Vai trabalhando vários temas, tá bom? Fica a dica. Então, eu vou agradecer aí a participação, paciência de vocês e vamos fazer nossa oração para terminar o estudo de hoje. Vamos aproveitar e trabalhar as nossas tensões, respirando fundo, relaxando o corpo, lembrando do sol, lembrando de Jesus, olhando para dentro de nós e agradecendo a oportunidade desta reencarnação, em que nós temos a chance de refletir, estudar, praticar o bem. Diante de todos os desafios, que nós possamos ter o nosso sol, Jesus, a nos iluminar. Amado Mestre, nós te agradecemos e te pedimos a bênção da paz para retornarmos aos nossos lares e atividades. Obrigada, Senhor. Que assim seja.